O Henrique Demetri mandou a última aqui, ó. Salve, salve família. Boa noite, Datena. A democracia sempre foi um jogo de audiência. Uma guerra para ver quem faz a campanha mais popular. Total. Na minha opinião, eu falei isso pro Boulos, eu acho, é um concurso de Miss. Por isso, figuras televisivas se candidatam, por já terem popularidade. Na sua opinião, é injusto figuras da TV se candidatarem por terem uma audiência nativa maior? E aí ele acaba a mensagem aqui, mas ele não deve ter visto o início do programa quando a gente falou um pouco sobre isso. É tão injusto quanto um cara que é conhecido da internet usar a internet para se eleger. Então ele tem razão. O cara acha que tem popularidade, ele vai ser eleito. Nem sempre é assim. Eu entrei pra caramba com popularidade, cheguei a ser primeiro colocado, empatado tecnicamente com o Boulos e com o Ricardo Nunes, e despenquei na pesquisa com toda a minha popularidade. Não é a popularidade que vai fazer o cara ser eleito. Agora, se você usar um programa de internet para realimentar debates e fazer cortes, isso dá para eleger o cara. Porque ele, além do universo dele, é replicado pela imprensa aberta, que ajudou demais. Depois a imprensa não reclame, porque a imprensa ajudou demais a impulsionar o PCC... qual é o nome do cara? Pablo Marçal. Pablo Marçal, esse aí. A imprensa ajudou demais a replicar esse cara. Eu estava pensando e a imprensa ontem. deve estar meio que arrependida de ter ajudado a replicar. Porque se você ignora esse cara ele ficaria ali nos 14%, 13%, 12%. Mas eu concordo aí contigo. falo em teto. Chegou no teto. Eu acho que não. Acho que tem mais coisas para acontecer aí. Essa é uma eleição, eu tenho a impressão, que das mais difíceis dos últimos tempos. Primeiro, porque a maioria, não é porque tem excelentes candidatos, é que a maioria acha que não tem excelentes candidatos e não sabem quem votar. Então, esse é um conflito terrível. Essa história de que o povo brasileiro não sabe votar, que me desculpe o Pelé, não é verdadeira. Essa história, primeiro, que ela foi imposta durante muito tempo por regimes de exceção. Segundo que, para dizer a verdade mesmo, aqueles políticos de antigamente que existiam no Brasil, lá atrás, políticos como Juscelino, como Jânio Quadros, como, enfim, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, na verdade, Fernando Henrique Cardoso, políticos dessa categoria, sinto muito, eu me incluo nisso aí, a gente não larga com esses caras, infelizmente não larga com esses caras, a safra não está lá, essa coisa boa. Então, às vezes o cara, inclusive os caras têm dificuldade em escolher, tipo assim, votar no menos pior, entendeu? E eu espero que na visão desses caras eu seja o menos pior. Mas também não faço questão nenhuma de não ser, cara. Se o cara não quiser votar em mim, não precisa votar, não. Eu ficaria muito triste se alguém votasse em mim, não acreditando em mim. Eu só quero o voto que seja um voto de consciência, um voto de coração, um voto que me dê a plena representação do povo de São Paulo. Se o povo de São Paulo não quiser que eu seja prefeito de São Paulo, eu já entendi o recado e como eu tenho 67 anos de idade, o sonho que eu tinha não vai se realizar, que era ser candidato ao Senado e de novo eu vou largar uma eleição que é mais fácil do que essa, porque são dois os candidatos por São Paulo. As outras eleições que eu estava com as eleições ganhas, como candidato a senador, eu estava muito na frente dos outros caras, os outros apareciam, e de repente eu larguei. E essa próxima também, se eu não for eleito prefeito de São Paulo, eu de fato abandono a política definitivamente, nunca mais tento, porque se eu não conseguir, eu comecei de uma forma errada. Você entrar na política com uma candidatura majoritária, eu já sabia que era difícil, por isso que eu recuei de algumas. É complicado. Seria melhor entrar pelo legislativo e aí você pegar as manhas de como é a política, sacar como é a política e depois desenvolver talvez numa candidatura ao executivo. Eu nunca pensei em ser presidente do Brasil. O meu sonho era... Eu cheguei a ser lançado como presidente do Brasil, depois me enganaram. Eu tomei vinho, comemorei, saí com 10% da pesquisa, falei para a revista Veja, vou ser presidente do Brasil, e aí me deram um passa-lelê
que eu Não comecei não rolou porque eu comecei a ver o que era a política. Então, sabe, Igor, eu não sendo eleito prefeito de São Paulo, eu penduro a chuteira, posso até ajudar o partido em outros sentidos aí de, sei lá, usar a minha popularidade, sim, para eleger os outros e não a mim. Agora, se o cara votar em mim só porque eu sou apresentador de televisão, não entra nessa que é gelada. Tem que votar em mim por acreditar em mim. Gostei. Não, mas é verdade. Se o cara assim, eu gosto do Datena como apresentador de televisão, mas necessariamente o Datena vai me representar lá, o Datena tem capacidade para me representar lá, se você achar que eu não tenho, precisa votar em mim não.